Daremos sequência agora à nossa programação com a abertura de um painel de debates. Para tanto, convidamos para compor a mesa, primeiramente, os nossos palestrantes de hoje, Dr. Marco Antônio Silveira, por favor, Rodrigo Porto e Luiz Freitas. Para também compor esse painel, quero convidar a empresária, fundadora da Razão Humana Consultoria, pós-graduada em Gestão Estratégica Global de Negócios pelo INPG, bacharel em Administração de Empresas pela PUC, tem mestrado em andamento pela Unicamp sobre indicadores em treinamento e desenvolvimento, formação em coaching executivo, é analista DISC e mentora QEMP, atua com coach, consultora, palestrante, escritora e colunista, possui carreira profissional desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais, ocupando diversos cargos. Com vocês, Helena Ribeiro. Quero também convidar a diretora da Aviesp, Associação das Agências de Viagem do Estado de São Paulo, agente de viagem, advogada e professora na área de turismo, atua no mercado desde 1994. Por favor, Tatiana Rocha. Então, nessa segunda parte do nosso evento, nós vamos ter uma interação maior com vocês. Mas antes disso, eu vou passar a palavra tanto a Helena como a Tatiana para fazer suas considerações iniciais aí, que nós três já tivemos oportunidade, né? Helena Ribeiro, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Marco e ao CTI, né, pela oportunidade, ao Gaia, de estar aqui compondo essa mesa. Eu sou da Razão Humana Consultoria, uma consultoria que está rumo aos 20 anos de mercado. E a Razão Humana realiza muitos eventos em várias cidades do Brasil, enfim, a gente trabalha muito com eventos corporativos. E o uso de hotéis para os nossos eventos é algo assim do cotidiano. E ao longo desse... E ao longo desses anos, como consultora, e muitas vezes eu já tive uma agência de eventos durante 5 anos, depois não dei conta como empresária tocar as duas coisas, a consultoria e a agência de eventos. E eu tirei uma lição muito forte e triste, inclusive, quando eu tinha agência de eventos, porque quando você organiza um evento, você pensa tanto nos detalhes, né, assim... Se a empresa está investindo num brinde, se ela está fazendo uma camiseta, e no tema do evento. Enfim, para quem aqui já organizou um evento, sabe o que é isso, né? Você começa, às vezes você leva 4 ou 5 meses para organizar um evento, tudo acontecer naquele exato momento, e chega no hotel, todo aquele empenho da área comercial do hotel em fechar o evento e para oportunizar, e no dia do evento, às vezes acontece 1000 coisas que não estavam planejadas, principalmente na área de atendimento. Aí o cliente vem, fica bravo na hora da avaliação do evento, quer dizer, ele põe tudo a perder, às vezes, que você fez por um mau atendimento do hotel. Então, eu já vivenciei isso muitas vezes. Aí nós tínhamos separados as avaliações para avaliar a logística do evento, atendimento, alimentação, tudo separado do evento. Mesmo tendo essa separação, ficava assim, a média do evento... Então, assim, não tive condições de manter a consultoria junto com a agência de eventos em função disso. Tive que optar. Como o meu forte não era eventos, né? A gente agregava um valor para o cliente, acabei fechando a agência de eventos. Mas com muita tristeza, porque eu acho que a área de atendimento hoje dos hotéis e serviços, ela deixa a desejar muito. Por mais esforço que toda a gerência, às vezes, né, pode fazer, a rotatividade é altíssima. Eu já vi gerente de hotéis lá na linha de frente, correndo na cozinha para nos atender. Eu já vi dono de hotel correndo lá para arrumar quarto, porque precisava liberar os quartos. Enfim, atrás dos bastidores eu já vivenciei muitas coisas em hotéis. E já senti a dor do pessoal. Então, eu acho que quando o Luiz veio falar da economia compartilhada, da gente se unir mais e ter várias oportunidades como sociedade, como empresário, a gente pode se fortalecer e muito, porque a área de serviços ela tem uma rotatividade alta,
hotelaria tem uma complexidade muito alta. O cliente vai para passar 2 dias ali, ele quer o melhor de tudo. Ele quer o melhor da consultoria, ele quer o melhor do hotel, ele quer o melhor da alimentação, ele quer sair de lá satisfeito. E não é nem assim só atender a expectativa do cliente, porque tudo que a gente faz é para atender a expectativa do cliente. Só que isso é o mínimo que ele está contratando, né? Então você tem que trabalhar para superar a expectativa do cliente, para a hora que ele sair de lá, ele te vender. Ele ser uma pessoa que vai te indicar e te vender. Então, eu acho que parabéns pelo evento de hoje, pela temática, pela valorização do capital humano, e a liderança tem um papel fundamental nisso, se unir para prestar um melhor serviço aí a essa comunidade toda. Obrigada. Muito grato, Helena Ribeiro. Só um detalhe, a única exceção do hotel que você falou é o Vitória Newport, tá? E aí, passando a palavra agora a Tatiana Rocha. Muito grato pela sua presença, viu, Tatiana? Bom dia. Eu queria agradecer o convite feito pela Viesp. Queria parabenizar pelo evento, porque eu acho que nos dias de hoje, falar sobre inovação, acho que todo mundo quer ouvir e quer, né, debater sobre inovação. Eu estou no turismo, na verdade eu nasci no turismo há 43 anos e há 25 anos atrás eu comecei a trabalhar na agência. E há 20 anos eu comecei a dar aula também na área de turismo. E é engraçado, né, porque quando você tem essas duas vertentes, né, que é a área acadêmica e a era do mercado, ela fica muito interessante. Porque o que a gente conversou hoje sobre a inovação e o que o turismo realmente precisa para sobreviver e inovar e crescer é a integração, né, na verdade, de todos... de toda a comunidade que faz parte dos serviços, né? Não só de uma agência, ou do hotel, ou da agência de eventos, mas falando numa comunidade em geral, né? Porque até o taxista faz parte dessa cadeia, todos os players que a gente tem aí dentro desse ecossistema socioeconômico para que o turismo cresça. Foi falado também que o turismo mais forte em Campinas é o turismo de eventos e o turismo de negócios. Eu acredito que para a gente conseguir crescer aqui na região metropolitana de Campinas, é muito importante de que a gente agregue a esses segmentos os outros segmentos que a gente tem em Campinas, e que é muito legal. A gente tem segmento rural, a gente tem cidades perto de Campinas, a gente tem hoje um turismo de gastronomia muito bom dentro de Campinas. Então, não só, né, fazer o turismo de negócios ou de eventos, mas fazer com que as pessoas fiquem em Campinas para fazer as experiências desses outros turismos. E a gente tem aí 2 universidades em Campinas que têm faculdade de turismo, e então a gente tem essa mão de obra, né? A gente precisa realmente fazer essa integração entre o comércio, que trabalha com serviços, e esses alunos, essas mãos de obras que a gente tem dentro da cidade, que eu acho isso super importante. E eu tenho a felicidade de estar dentro disso e ver o crescimento hoje também que há dos locais que trabalham com turismo na contratação dessa mão de obra que antes não era feito, né? E hoje eu acredito que isso tenha crescido bastante. Fazer mais arranjos, né, nessa cadeia produtiva realmente da pessoa que faz o artesanato, da feirinha, do taxista, do moço que trabalha no restaurante, do garçom, dessa mão de obra que está interligada com o nosso turismo e que é o que realmente, às vezes, a gente sente falta, né, dessa integração. Integrar as agências de turismo também, que é onde eu represento, que é a Viesp. A Viesp é uma associação das agências de viagem independentes do interior do estado de São Paulo, né? E por que foi criada uma associação só para as agências do interior? Porque a gente tem um mercado aí que é muito grande, tanto no turismo emissivo quanto no turismo receptivo. Então, eu acho que a integralização realmente dessas mão de obra, da mão de obra do turismo e de todos esses serviços que estão agregados a ele, é o caminho aí para que a gente consiga essa inovação. É isso. Obrigada pela oportunidade. Boas palavras, Tatiana. Eu estava conversando com a Cristina agora há pouco, e a gente, né, considerando, você falou da parte rural, eu tenho um sobrinho pequeno, eles vibram, por exemplo, com o Hopi Hari, o Wet Wild. Então, uma família vir para cá,
o marido, ou sei lá quem lá no negócio, todos esses shoppings, todo esse entorno de Campinas é uma maravilha, tá? Bom, meus amigos e amigas, agora nessa parte do nosso evento, então a palavra está aberta a vocês, que podem fazer considerações e podem fazer perguntas. Eu acredito que o povo da área de turismo e de serviço é um povo joia, todo mundo gosta de falar, não vai ficar... Então, para a gente otimizar o tempo, o que eu peço? Primeiro, um pouco mais de objetividade na fala e direcionar a pergunta para um de nós. Um de nós, porque normalmente a pessoa faz pergunta, eu quero ver o que os 5 falam, né? Então, para a gente ter mais oportunidades, tá bom? Eu espero que vocês não vão me decepcionar. Está aberta. Só um detalhe, por que nós falamos no microfone? Porque esse evento é gravado, editado e publicado no nosso canal do YouTube, tá? Por isso que a gente pede o microfone. Você me deixou numa situação apertada aqui, porque normalmente eu faço uma pergunta muito objetiva e direcionada a uma única pessoa, mas eu acho que vou ter que estender um pouquinho mais e queria estendê-la a 2 pessoas. Você pode, porque esse evento teve origem com esse rapaz aí. Verdade, não foi, Helena? Eu, Helena e o Fernando fizemos uma reunião e esse evento teve origem por ele. Então você está com direito, Fernando. Obrigado, Mário. Um tema muito importante sobre a questão da cidades inteligentes, né? As cidades, acho que não são inteligentes, as pessoas que vivem nelas é que são. Como aproveitar a continuidade, porque para uma cidade ser inteligente, ou qualquer projeto, foi-se falado muito aqui da questão de planejamento e tudo mais, isso tem um envolvimento muito grande com a questão de governança, com o governo que está ali. Então, a primeira pergunta talvez eu direcionaria para o Luiz, nesse sentido de que se você tem alguma experiência, tem passado um programa na Globo News, que era Em Movimento, falando sobre vários temas relacionados ao futuro. E uma das cidades que apareceram lá foi Vancouver, colocando que ela se pretendia ser a cidade mais verde, mais sustentável até 2030. E que tem todo um projeto para isso e tem um diretor para esse projeto que, na fala dele, a questão mais importante que eu registrei foi: olha, já passaram vários prefeitos, mas eu continuo aqui porque tem esse projeto. Eu já tive uma experiência na prefeitura e vivenciei um pouco disso, e a questão que mais me chamou a atenção é justamente essa quebra de qualquer processo que esteja em andamento, porque isso é da gestão passada, não importa se ela está com sucesso ou não, isso não tem a minha marca. Então, infelizmente, a gente põe por água abaixo uma série de questões que acontecem por essa falta. Como gerar esse comportamento, essa mudança no comportamento em todos nós, para que esses projetos sejam nossos, sejam das pessoas, dessas pessoas que vivem nessa cidade, para ele ter realmente uma continuidade. Então, essa é a questão que eu direcionaria para você. E para o Marco, envolvendo também essa mudança, você falou muito da questão de pessoas, como fazer essa inovação para as pessoas, como que a gente consegue mudar esse comportamento, pensar coletivamente e ter uma ação mais enérgica
em relação aos nossos governantes. A gente vê problemas da questão do turismo, o Luiz até mencionou a questão dos números, a gente sempre coloca o caso do México, o Brasil, a gente fica patinando. Nós tivemos 2 grandes eventos, né, Olimpíadas e Copa do Mundo, e não tiramos nenhum proveito disso, foi zero o aproveitamento que se teve com isso. Vários projetos que ficaram aí no meio do caminho. Como que a gente consegue mudar disso? Porque na fala do seu diretor na abertura, me causou até uma certa tristeza, porque em 2005, o Eros está aqui, atrás da prefeitura, foi criado o Circuito Turístico de Ciência e Tecnologia, em 2005. Por quê? As cidades estavam precisando se articular, porque todo o crescimento, recursos que pudessem ser oriundos aí do Ministério do Turismo, eles estariam todos focados nessa questão de formação de circuitos turísticos, que isso começou lá em 2003, logo na criação do Ministério do Turismo lá. Então nós criamos esse circuito que visava, uma das questões que foi colocada de primeira foi essa questão do turismo turismo tecnológico, que a gente pudesse visitar as empresas. Ele foi criado dentro do IAC, na parte antiga ainda da Fazenda Santa Elisa, lá nós ocupamos um espaço, foi feito investimento lá, as cidades que se reuniam fugiam até um pouco da RMC, nós tínhamos Limeira, Piracicaba, um trabalho de uma equipe, historiadores, arquitetos, foi montado uma estrutura muito grande. Um consórcio entre essas cidades, até para ter algum recurso tal, que aconteceu. Por questões políticas, também chegou um prefeito ali na frente, isso não faz nem muito tempo ali, porque 2005, né, já seriam 14 anos que isso já poderia estar funcionando. Não está. Foi colocado essa possibilidade, mas a gente encontrou problemas com a academia, porque às vezes existe um gap muito grande entre o que a iniciativa privada faz e às vezes o que a academia está pensando numa questão pura. Então era uma dificuldade para criar uma visitação. Na época se cogitou CTI, IAC, CAT, uma série de... o CPQD. Então, isso já poderia estar funcionando há 12 anos. Como que a gente consegue criar esse comportamento? Quais são alguns casos que estejam dando certo para que a coisa vá para frente? Desculpa aí o tempo na... Vamos lá. No meu conceito, uma cidade inteligente, ela não pode ter sistema governamental que existe hoje, de ruptura mesmo, 4 anos e muda. Na verdade, o meu modelo que a gente vem trabalhando para execução é uma cidade inteligente. Na verdade, a gente dá o nome cidade, mas é um bairro. Imagine a gente pegar um bairro de Campinas, ou aqui dentro mesmo do CTI, e a gente resolva desenhar um modelo que tenha todo o ecossistema funcional de uma cidade. Ela é gerida através de governança. Ela não é gerida por um representante. Ela é gerida por um todo. O próprio nome, cidade inteligente, não pode ser gerida por uma pessoa. Já quebrou. Isso daí já não é um modelo ultrapassado. Eu tenho relações governamentais, a gente tem projetos hoje no Brasil inteiro, em alguns estados, mas a gente sabe que essa ruptura, na hora da mudança, quebra o projeto. Então a base é governança. E governança é de modelos de grandes corporações, não aquele modelo de governança só para inglês ver. Realmente, um modelo inteligente. O que eu estou fazendo para criar isso? Porque a gente precisa de recurso. Começa por aí. O poder público ele consegue te financiar, ele tem recursos para financiar saneamento, para isso, para aquilo. Aí, infelizmente ou felizmente, né, a gente sempre vê um fato ruim traz uma coisa boa. Com o incêndio do museu no Rio de Janeiro, o Bolsonaro sancionou uma lei que a gente vem brigando por essa lei há mais de 5 anos, que é a autorização e a legalização
e a ratificação de um fundo patrimonial social, os endowments, no Brasil, que eles não eram regulamentados. Podia ter, mas não tinha uma regulamentação. Isso em 25 de janeiro foi regulamentado. Então nós estamos criando um fundo patrimonial social para captação de recursos a nível mundial, mas daí sim, o que nós podemos fazer é juntos captar dinheiro para esse fundo subsidiar essas ações. A gente não necessitar, o que a gente vai precisar da iniciativa pública é que, de repente, cedo local, gerencie a situação urbana, para não dar um colapso, coisas assim, mas não necessitar da atividade pública para recurso financeiro, porque hoje não existe. O próprio modelo de cidade inteligente ele tem que ser autossustentável até na execução do projeto. Se eu chegar para a prefeitura hoje, bater aqui em Campinas e falar, me arruma 100 mil para fazer um projeto, o prefeito vai rir da minha cara. Então, ó, trouxe o projeto, eu só preciso da concessão da área, eu vou construir aqui todo o ecossistema. Qual é o envolvimento da prefeitura? Nenhum. Você só precisa me ajudar, dando a chancela, com a concessionária de energia, para não ter atrito, com o saneamento, mas eu não vou precisar usar de nenhum desses serviços. Eu vou construir tudo no próprio local. Então, a cidade inteligência, ela tem que começar sem uma prefeitura. Começa por aí. Porque o direito iniciou quando faltou o caráter entre as pessoas. Existe o direito porque não existe mais o bom senso, o respeito. Então, numa cidade inteligente, quem mora nela? Pessoas que a gente vai trabalhar o material humano, a pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente é elevação de consciência, são conceitos. Por que isso? O cara vê a notícia lá, eu dou essa notícia que enfatizou do canudinho, porque foi um choque ver a tartaruga com o canudinho na boca. Mas isso acontece Só que o dia que a opinião pública vê, todo mundo se assusta. Esse incêndio na Amazônia a gente tem todo ano. O problema é que chegou a fumaça em São Paulo, daí todo mundo falou, agora o bicho pegou. Mas é encoberto isso? Não é que aumentou do ano passado para cá. Você acha que quem vê por satélite já não viu esse incêndio há 2 meses atrás? Então, uma cidade inteligente são formadas por pessoas que não vão acreditar nessas informações, que não vão ficar presos a isso, vão fazer juntos o coletivo. Você daria 5 horas da sua semana para um trabalho para uma cidade inteligente? Você daria? Você daria? Você pegaria 50% do seu patrimônio hoje e doaria para uma cidade inteligente, para morar nela? Daí todo mundo responde assim, não. Esse que é o problema. Esse que é o problema. A gente é muito voluntário, mas falta realmente. Eu quero ter o poder, eu vou parar de depender de quem tem o poder. Então vamos juntar recursos financeiros e recursos de hora de trabalho e vamos construir um novo mundo. Esse é o conceito que eu acredito, mas o primeiro eu tive que fazer sozinho. Eu peguei um terreno extremo, construí habitações para... Eu tenho condições de ter 50 pessoas lá e um modelo totalmente autossustentável. Daí eu ia abrir para receber pessoas. Eu falei, não, eu vou curtir isso. Porque a hora que chegar gente, tem que ter nível de consciência. Tem gente que não está preparado para isso. O cara vai na cachoeira, vai estragar a cachoeira, o cara vai fazer isso, vai estragar aqui. Não. Eu tenho que preparar as pessoas para depois poder utilizar isso. Então, o conceito, para não ter a ruptura de prefeito em prefeito, é governança. Por exemplo, esse fundo, eu estou indo com um sócio, nós dois vamos ser os que menos vamos mandar no fundo. Vai ter um comitê, vai ter um conselho de governança internacional, para dar credibilidade. Ninguém vai estar ali por ego, por poder, ou para ser prefeito da cidade. E nem para ganhar um centavo, porque não vai ser remunerado. Então, a gente tem que mudar essa filosofia nossa interna, que a gente depende do poder público para fazer alguma coisa. A gente depende, mas é da relação, do aval, não do dinheiro. A gente tem condições de construir tudo. Uma medicina inteligente, telemedicina, uma educação inteligente. A cidade inteligente tem processos inteligentes. Mas essa metodologia de ensino que a gente tem hoje não vai funcionar. Deixar meu filho 15 anos dentro de um colégio lá. Desculpa, os professores, não estou questionando os professores, eu estou questionando a metodologia, tá? Que não traz uma experiência para a pessoa. Quando ela sai do colégio, ela fala assim, o que eu vou fazer? Não teve uma experiência. A gente revolucionou o colégio de Vinhedo com os meus filhos, fazendo essa mudança. Como o colégio deve se comportar? A gente tem que agir. Para parar de depender dessa ruptura de 4 em 4 anos de governo, nós temos que fazer os projetos. União, desenho, viabilidade econômica. Por que as grandes construtoras sempre conseguiram dinheiro no BNDES? Porque tinham projetos, bons planejadores.
vamos fazer essa parte, criar uma governança e não depender dessa ruptura de 4 em 4 anos. Vamos pegar uma rua inteligente, não precisa ser uma cidade. Vamos pegar um bairro inteligente. Vamos pegar uma célula. Se pegar a cidade inteira, nunca vai acontecer. Eu não acredito. Esse modelo de ruptura é impraticável mesmo. Paraguai, vamos dar um exemplo. Ele se reestruturou por quê? Porque foi dado o poder 30 anos para cada... não sei qual é o nome específico, mas cada estado, o chefe da província lá, tem 30 anos de governo. Daí ele conseguiu dar continuidade. É um país que vem crescendo assustadoramente em obras, infraestrutura, melhoria de saúde. Por quê? Porque deu 30 anos para uma pessoa só ter o poder. Mas esse modelo está ultrapassado também. E se a própria comunidade tiver o poder? Mas a comunidade precisa estar preparada. Então, a qualificação, preparação e a própria comunidade mandar no projeto. Isso, pelo menos, é o que eu vejo como mais satisfatório. Legal. Respondendo à sua segunda pergunta, a questão de descontinuidade nas políticas públicas, depois da corrupção que agride as finanças, a moral, esgarça o tecido social, o segundo gravíssimo problema do Brasil é esse aí. Eu acho uma coisa seríssima, seríssima. E a única forma de evitar é realmente a gente sair da ideia de política de governo, quer dizer, entra pessoas, fazem o que quer, para políticas de Estado, que são perenes, como Vancouver, que você mencionou. No Brasil, eu conheço 2 experiências. Uma que foi Curitiba, que revolucionou, né, todo o projeto urbanístico, o transporte, e atualmente Maringá. Maringá é uma cidade maravilhosa e trabalha dessa forma. E é da mesma maneira, como o Luiz falou, que existe na empresa. A empresa tem um conselho da administração e tem o corpo executivo. O corpo executivo executa o que o conselho da administração determina. Nesse caso, é a mesma coisa, né? Que é a política do Estado. Então, é um órgão superior que diz assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. E o executivo é que se compromete a executar aquelas políticas existentes. Porque se não for assim, não tem maneira. Porque assim, o Luiz está falando, eu acho fundamental assim, a consciência da sociedade, a gente saber escolher os melhores governantes. Mas quem trabalha com gente sabe que a consciência ela vem muito lentamente. Então, tem que ter uma mudança estrutural de cima para baixo. Espero, rezo, que um dia a gente tenha governantes mais esclarecidos para, por exemplo, fazer isso aí, que parece um pequeno detalhe, mas que pode mudar tudo. E o teu exemplo é perfeito, né? Você vê em Campinas, 14 anos foram jogados na lata do lixo, né? E, ó, tem zilhões de exemplos no Brasil e tudo. Outra pergunta, procurar aquela ideia nossa, tá? Da objetividade e síntese. Olá, a minha pergunta é Tatiana. Então, é o seguinte, o Brasil é rico em belezas naturais, né? E o Brasil tem hoje aproximadamente 208 milhões de habitantes, onde numa pesquisa encomendada agora recentemente pelo Ministério do Turismo, só 45% dessa população nunca fez nada de turismo, não teve acesso, não teve oportunidade. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, como que pode ser possível, como que a gente pode dar mais oportunidade para essas pessoas que nunca fizeram turismo dentro do Brasil, poder conhecer, ter acesso a essas belezas naturais que o Brasil tem, que tem países lá fora que não tem 1/10 do que a gente tem aqui? Como você chama? Isabel, você tem agência? Eu acho que eu defendo muito isso com os meus alunos, né? Porque eu dava aula de agenciamento, serviços e produtos, e eu fazia com que 2 vezes por ano a gente teria que fazer uma viagem. E dentro da sala de aula tinha muita gente do social, ou seja, que não tinha condições financeiras de conhecer. E a gente conseguiu levar 50 alunos, sendo desses 50, acho que 90% eram sociais, para Buenos Aires, para o Rio, para Foz do Iguaçu, para Curitiba, enfim. Claro que, né, você que tem agência operando ali no osso, né, fazendo ali dividindo em 1000 vezes
caseiramente ali na universidade para que a gente fizesse isso. Só que o que eu percebo, né, principalmente em Campinas, que eu amo minha cidade, é que a gente acaba não fazendo turismo na nossa própria cidade. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, têm que começar a olhar para a esquina, né, para o parque que ela tem. A gente tem aqui Sousas, que, gente, eu acho aquilo lá maravilhoso, né? Eu vou no observatório, às vezes, com os meus filhos, eu já fiz piquenique, eu já levei champanhe, estourei lá na pedra, coisas que, né, se você faz isso no Grand Canyon é chiquérrimo, mas por que não a gente não fazer aqui no quintal de casa, né? Então, eu acredito que, para a gente começar a mostrar o quanto é importante essa experiência de fazer o turismo, né, a experiência que a gente acaba tendo no momento, a gente tem que incentivar as pessoas a conhecer o local realmente onde ela mora, a fazer... a participar desses eventos. Eu fui num evento da Brasec que eles organizaram, eu não pude ir esse ano, que eu tive compromisso, e no passado eu fui, e, gente, foi um evento espetacular, que eu achei que eu estava na praia, na Lagoa do Taquaral, né? Ainda teve um pôr do sol maravilhoso no dia que eu fui, e eu tirava foto e postava e falava, gente, isso é... E todo mundo, onde você está? Eu estou na minha cidade, estou aqui na Lagoa, né? Então, a gente tem que, na verdade, eu acho que aprender e tentar ensinar isso, o quanto mais disseminar isso para as pessoas, a viver e criar oportunidades para viver essas experiências do nosso local. Porque eu acho que, daí com isso, as pessoas vão percebendo que fazer turismo não é um bicho de 7 cabeças. Né? Que você pode deixar de ter um celular de R$3.000 e ter um de 1.000 e fazer 2 viagens de 1.000. Né? Você tem a oportunidade, em vez de gastar 20.000 para você ir para a Europa, você pode gastar 5.000 e ir aqui, né, para a Bahia, que tem lugares maravilhosos. Então, eu acho que depende muito da gente que está dentro do turismo, mostrar isso para as pessoas e tentar fazer isso, fazer com que as pessoas vivam também aquilo que elas têm, né, para que elas possam mostrar e entender que essas experiências também são importantes para nossas vidas. Obrigada. Eu tenho uma aqui. Ah, já tem alguma pessoa? Não? Não, faz você. Você tem prioridade, eu já falei. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo aqui, que eu estou... Bom dia a todos, meu nome é Eros, eu sou funcionário da Prefeitura, coordenador de Planejamento e Informação do Departamento de Turismo. Na verdade, a minha não é uma pergunta, mas é um endosso, na verdade, que foi citado, sobre a perspectiva do poder público. Né? Quando a gente vê todas as falas, né, dizendo das potencialidades que nós temos, né, o Rodrigo dizendo da questão interna, das questões logísticas e até mesmo da questão das possibilidades que a gente tem regional, e assim, ainda essa semana saiu, né, publicado no Correio, que Campinas foi classificado como um município categoria A, né, no mapa turístico brasileiro. Então, o que, do ponto de vista de poder público, o que faz a gente imaginar que a gente está num momento muito especial, que é um beco sem saída, do ponto de vista positivo, mas pode ser um trampolim, onde, se a gente não pensar em inovação, né, do ponto de vista de gestão, mas não convencionalmente, pensando nos princípios de gestão, que tem muito a ver com humanização, que tem muito a ver com as relações entre pessoas, né, a gente não vai conseguir fazer uma transformação na cidade a que ela merece para se conectar com esse mundo. Porque, se for pensar do ponto de vista de gestão pública, o turismo, na verdade, é uma linguagem que conecta a gente com outras possibilidades. A gente não está falando de atender meramente um visitante que vem à cidade, a gente está pensando em projetar Campinas e colocar Campinas num outro patamar que permita essas conexões que gerem o turismo. Né? Mas o trabalho que tem de ser feito internamente, eu estou assim, focando na questão da gestão pública, é um trabalho muito importante, porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa romper pilares que são estruturais, como o Rodrigo comentou no início da apresentação, falando que está sendo feito um trabalho de repensar na questão do evento na cidade, né, que são pilares consolidados, né, que a gente, para promover esse ajuste na cidade, a gente precisa assumir um outro perfil de gestão. A gente precisa compartilhar, talvez, um mesmo princípio, um mesmo conceito de turismo e cidade, de turismo e território.
né, para que a gente consiga cobrar dos nossos governantes, os futuros, o que a gente quer de turismo para a cidade. Porque, do ponto de vista interno, não é simples. Não dá para a gente, por exemplo, falar de 7 maravilhas, né, não dá para a gente falar de turismo cultural, turismo rural, se a gente não tem por debaixo uma política cultural consistente, se a gente não tem uma política que valorize as áreas rurais de uma forma consistente. Então, o trabalho que tem de ser feito, do ponto de vista de gestão público, é permitir que essa discussão de turismo saia do quadrado que hoje está, infelizmente, compartimentada e já está transbordando. A discussão de turismo hoje não é afeta a Secretaria de Turismo, não é afeta a Secretaria de Cultura, é afeta a cidade. Então, se o gestor público não entrar, né, com essa perspectiva de que ele precisa organizar a cidade para, sim, conectar essa cidade com outros níveis, com outras dinâmicas, a gente vai continuar discutindo de forma segregada e colhendo os resultados que, infelizmente, nós temos hoje, né? A gente precisa superar isso e pensar num plano de governo, né, que realmente privilegie a atividade turística, mas a cidade como um todo. Muito boas palavras. Eu vou passar a palavra para você e fazer a minha pergunta, que está bem na linha. Edson, né? Edson. Gostei muito, viu, Edson? Concordo inteiramente com o que você disse. E é bom, eu vou acrescentar, então, você como empresário e agora como um dirigente de associação empresarial, o que você vê como principais dificuldades para se criar esses vínculos que o Luiz Freitas bem falou, a Helena, a Tatiana, entre os vários agentes que compõem o ecossistema do turismo de Campinas? Quais são os principais problemas e se você vê alguma maneira de contornar? E claro, fala o que você quiser, mas aí tá, por favor. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo, né? E acho que na palestra que o Luiz deu, acho que o principal problema é a união, né? A gente tem que olhar no próprio umbigo, olhando do privado, da hotelaria, das agências de turismo, dos restaurantes. A gente fala que a gente se conversa, mas a gente não se conversa. A gente combina alguma coisa, a gente não faz. A gente tem as associações, a BIH, a Convention, a Brasel, a Biesp, né? E tudo que a gente combina não sai do papel, é só uma reunião ali, 4 paredes, e depois não é posto em prática. E aquilo que o Edson falou do turismo na cidade de Campinas, tem algumas coisas básicas que ainda não tem na cidade que o turista está procurando. Por exemplo, na cidade de Campinas, esse negócio do alvará, como não é por sistema, a gente não tem a lista dos eventos que acontecem na cidade. Então, a lista que a gente tem dos eventos é tudo encatado. Porque como é manual, a gente pega e coloca, você vai lá no site do Visit Campinas, é tudo manualmente que tem lá que a gente vai buscando. A gente pergunta para a Expo Pedro, pergunta para a Unicamp, pergunta para o Royal Palm Hall. Então, não é um sistema, não é um banco de dados bacanas que tem na cidade. É uma cidade como Campinas, o potencial que tem Campinas é enorme, gigantesco, né? Então, o visitante vem aqui para a cidade, quer olhar os eventos até culturais que tem na cidade, eles não conseguem ver, né? Então, isso atrapalha muito o turismo na cidade, isso dificulta, até porque chega um visitante perdido aqui para um evento, para uma reunião, ele não sabe onde ele vai consultar. Então, são algumas coisas básicas que a gente ainda não está fazendo, que para a gente chegar no patamar elevado de Vancouver, dos Estados Unidos, de cidades mais tops, a gente tem vários degraus ainda para subir. Eu acho que a gente tem que fazer o básico, a gente está muito longe ainda dessas cidades. Por exemplo, as 7 Maravilhas de Campinas, tem muitos lugares que é muito difícil o acesso, né? Então, como é que você vai visitar o Mercadão, como é que você vai visitar o Castelo, como é que você vai visitar o Taquaral, sendo que não pode parar ônibus? Então, eu acho que a gente tem que primeiro fazer o básico, para depois ir nessas partes mais complexas, né? E foi nessa palestra que você deu lá sobre a inovação, né? Não adianta você comprar um negócio, comprar uma tecnologia, sendo que você não tem a mão de obra preparada ainda para fazer isso, né? Então, vou dar até um exemplo meio besta, né? Mas como a gente é o país do futebol, né? Não adianta você comprar o VAR, você ter o VAR, sem você ter um juiz completamente despreparado, né? Então, você vai ter uma ferramenta lá que vai ser subutilizada
e vai trazer mais transtornos do que melhorias para a nossa área. Né? Eu acho que basicamente é isso. Boa tarde a todos. Eu sou guia de turismo desde o ano 2000, me formei no SENAC, morei alguns anos fora, em Minas Gerais, voltei para cá em 2014, e eu só queria colaborar com uma informação, na realidade não é nem um questionamento. Atualmente eu represento dentro do Cultura os Guias de Campinas, estou fazendo parte de um trabalho de desenvolvimento turístico para um plano que vai ser enviado para o governo estadual para a gente tentar ser um MIT, que é um município de interesse turístico. E nós somos alguns guias que nos falamos, não temos uma associação, nada específico. E qual é a nossa grande dificuldade? Realmente, alguns lugares que a gente não pode rodar com ônibus, mas qual é o trabalho que a gente faz? A gente conta para o turista que vem de fora, principalmente agora com a Expo Flora, quase todos os guias não estão tendo horário para trabalho, a gente conta sobre a história de Campinas, a cana-de-açúcar, o café, a escravidão, o ponto mais importante da cidade hoje, que é o ponto tecnológico, que a cidade hoje, depois de Santa Rita, que é educacional, não tem nenhum lugar como Campinas, né? Apesar da gente ter restrição em visitas a lugares tecnológicos. Mas o que a gente conta para o turista é justamente assim, é Carlos Gomes, é o esgoto que é tratado, é a cidade que é sinalizada, é a cidade, sim, que tem um roteiro onde você libera os ônibus urbanos, entendeu? Então, a gente tenta mostrar para quem vem de fora, eu recebo agora Salvador essa semana, Rio de Janeiro semana que vem, semana passada minhas amigas estavam com o pessoal de Santa Catarina, enfim, a gente trabalha Circuito das Frutas, que está ali, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Morungaba, com um monte de informações bacanas. A gente tem Circuito das Águas, com Águas de Lindóia, Pedreira, Serra Negra, Jaguariúna, Olambra. Então, a gente tem um entorno muito legal para se fazer um trabalho. É muito difícil conseguir pegar um hóspede que veio para o turismo de negócio, porque às vezes ele vem com uma coisa fechada, mas nada impede que ele leve uma vontade de voltar com a família. Né? Itupeva é uma cidade que passa 7 milhões de pessoas por ano, e tem o Etno Wild, que é Vinhedo, mas é Valinhos, tem o Hopi Hari, que é Vinhedo, mas é Itupeva, tem o Shopping Premium, que é ao lado. Então, eu acho que, assim, em termos de possibilidade, infelizmente hoje, independente de não queremos depender ou não do poder público, nós não temos um ministro do turismo com visão, não temos. Não temos um governo com visão de sustentabilidade em relação à cultura, não temos, não é nada contra ninguém. Então, eu acho que é importante essas discussões, e elas não podem ficar nesse plano acadêmico, elitista, uma coisa que não se abre. Então, hoje Campinas tem 6 distritos, o aeroporto de Viracopos fica no distrito do Ouro Verde, não é Campinas, o Unicamp fica no distrito de Barão Geraldo, não é Campinas, Souzas e Joaquim Egídio, com um histórico incrível de gastronomia, não é Campinas, né? Então, a gente tem, qual Campinas a gente tem? A gente tem várias Campinas, né? Com imigrantes, com migrantes. Eu acho que esse momento aqui agora é só um agradecimento, talvez, por ter vindo hoje aqui, adquirido tanto conhecimento, e levar isso para as pessoas, porque essa discussão ela ainda é um bebezinho mesmo, discutindo. Quando a gente fala que o turismo é a maior indústria hoje do mundo, as pessoas te olham como se você fosse uma pessoa extraterrestre. E, na realidade, quando você viaja por 5 dias, por 4 dias, você sempre traz alguma coisa e deixa alguma coisa legal. Eu trabalho com o SESC já faz mais ou menos uns 3 anos, com turismo social, que é uma outra proposta, é um outro tipo de turismo, e a gente sempre leva essa mensagem de Campinas, né? A região metropolitana é gigante, nós estamos falando aí de 2 milhões de pessoas, então eu acho que assim, é só para vocês saberem também que os guias de turismo estão aqui, estão fazendo o seu trabalho. Junto à cultura, a gente está buscando, junto à INDEC, a possibilidade de ter pontos de embarque e desembarque, ninguém quer mexer na estrutura do trânsito da cidade. E aí é isso, eu queria só deixar esse meu depoimento e agradecer pela manhã de hoje, que foi incrível, particularmente para mim.
e vou poder replicar isso junto aos meus. Tá? Muito obrigada. Olha, falando para a Cristina e para o Rodrigo, nós aqui no GAIA, a gente tem uma experiência muito boa, forte, com bastante sucesso, de trabalhar ecossistemas de âmbito nacional, de altíssima complexidade. Né? A minha vontade, assim, ouvindo tudo isso, é propor de fazer essa coordenação, porque é isso que você falou, que fala, se não tem uma gestão, fica só na conversa, não tem jeito, tá? E a gente sabe fazer isso, grande experiência, coisas assim, muito legais mesmo, tá? Infelizmente, no momento, eu não estou podendo assumir mais essa carga, mas se vocês se mobilizarem, eu não tenho condições hoje de liderar, mas eu tenho condições de apoiar, de passar know-how, coisa funciona. E, sabe, gente, sinceramente, eu queria comprar um pacote para Campinas, viu, e ver se você me guia. Eu sou praticamente nascido aqui, eu estou assim. O que eu estou fazendo? E, em função disso, eu quero fazer uma pergunta agora para minha amiga Helena Ribeiro. A Helena é uma leoa, uma pessoa que tem uma experiência na área de empreendedorismo e liderança assim, invejável. Que faz parte de diversas associações. Então, nessa sua experiência, nós estamos falando de ecossistema, né? Agora vamos para o micro, que o ecossistema é formado por partes. O que você considera hoje como os principais desafios para um gestor de uma empresa, principalmente de micro e pequeno porte, para lidar com tudo isso que nós estamos falando aqui? Temos não só do aspecto do empreendedorismo, mas também de liderança de pessoas, que são dois temas que você conhece muito. Eu acho que o desafio hoje do pequeno e médio empresário são as mudanças que vêm ocorrendo no mundo e principalmente também na mentalidade das pessoas. A gente tem que mudar o mindset, porque se fala muito em empreendedorismo e a gente tem que avaliar se o empreendedorismo está sendo por oportunidade ou por necessidade. Se uma pessoa empreende porque é um sonho, um desejo dela, é uma coisa, ele está ali por uma oportunidade ou por um sonho. Se ele está empreendendo por uma necessidade, é porque ele tinha um emprego formal e de repente ele teve que partir para um empreendedorismo, ele não vai ter a mentalidade empreendedora. Aí quando ele não tem a mentalidade empreendedora, por mais que ele invista todo o pequeno recurso dele naquele negócio, se ele precisar de uma mão de obra, não importa que seja uma ou duas pessoas, ele vai ter dificuldade, porque ele não tem a mentalidade empreendedora, talvez não tenha exercido um cargo de liderança e ele vai ter que, além de tomar conta de tudo isso, que é sobreviver no mercado e se sobressair, capacitar e treinar outras pessoas. Então, ou seja, não está bem interno dele o sonho de ser empreendedor, ele teve que ser empreendedor. E aí, por um monte de necessidades, vem as leis trabalhistas, vem o modelo formal de CLT, a pessoa não tem o espírito intraempreendedor, se coloca no lugar do dono. Então ele fica realmente complicado, porque a competitividade é bem naquele mundo VUCA, né? A competitividade é ferrenha e você não consegue se sobressair do seu concorrente. Então quando a gente fala em economia colaborativa, eu participo de várias associações, né? Eu participo do Convention, eu participo do Movimento Fora da Caixa, que é um movimento que já está aí por mais de 4 anos, em 17 cidades, onde pequenos empresários se reúnem para discutir. Eu participo, né, voluntariamente, às vezes, de alguns trabalhos que o Dr. Marco, eu não sei onde ele arruma tanto tempo para fazer tanta coisa, inclusive vários trabalhos voluntários. Então, são pessoas que se unem e colocam a humildade dela. Olha, eu não entendo muito bem disso. E aí, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com o sistema de colaboração entre gestores ou entre pequenos empresários, você vai tirando muitas soluções dali. Então eu sinto, a minha empresa é pequena, eu tenho vários consultores que estão associados, trabalham por projetos e tal, mas no dia a dia eu dependo de colaboradores.
E dar-lhe energia para você motivar e capacitar as pessoas, porque a gente precisa de um colaborador capacitado hoje. Se você falar assim, eu quero ouvir hoje uma palestra de um PhD de assunto XYZ, ela está lá, né, disponível gratuitamente na internet. Agora, eu ouvir aquela informação e processar aquilo para se tornar um conhecimento é diferente. Então, eu acho que falta muito para os empresários hoje também ter essa capacidade de como eu posso estimular, primeiro, refletir sobre o meu perfil. Se eu estou sendo um empresário hoje por necessidade, eu tenho que buscar essa qualificação para eu mudar esse meu modelo mental, né? E colocar essa energia e trabalhar o sistema colaborativo, se unir, fortalecer. Eu faço parte do Conveste também, às vezes a gente marca a reunião lá, né? Avisa todo mundo, nossa, faz primeira chamada, segunda chamada, aí todo mundo pede porque precisa ter exemplo desse evento, né? O CTI sempre, quando faz esse evento, Manhãs da Inovação, tem a média de 140, 150, 160 pessoas, esse auditório fica lotado, né? Às vezes não tem inscrições, voltam antes. E aí a gente fez um evento especial, eu falo a gente porque eu me envolvi, o Fernando, tudo, customizou um evento especial voltado para o turismo, voltado para a rede hoteleira, e olha a quantidade de pessoas que a gente tem aqui hoje. Né? E olha que Dália Amanda, né? A Amanda ali, eu acho que mandou 25 mil e-mails para o pessoal do segmento, era segmentado, Fernando, eu, todo mundo fazendo um tete a tete. Aí chega na reunião, as pessoas reclamam, poxa, mas a associação não faz nada, porque a prefeitura não faz nada. Então nós, como empresários, temos que tirar, desculpa a expressão, a bunda da cadeira e fazer a nossa lição de casa e nos unir o quanto antes, porque aí a gente consegue fortalecer o nosso negócio e o mercado. Só vou dar uma palavrinha, falar um negócio positivo dessa crise toda. Acho que toda crise vem uma oportunidade muito grande, né? E a gente lá no Vitória, a gente está com um projeto muito grande lá de desperdício zero, na parte de AIB, nós alimentos e bebidas. Inclusive tem 3 integrantes aí do projeto. Lá a parte de AIB nossa do Vitória é fortíssima, representa 50% do nosso faturamento, e a gente faz muito buffet. E brasileiro tem uma dificuldade assim, para entender essa parte de desperdício, essa parte de sustentabilidade, porque acho que nunca teve uma guerra aqui, né? Eles não sabem o que é economizar, não sabem o que é não ter água, não sabem o que é não ter fruta, porque aqui no Brasil tem tudo sempre. E nessa crise a gente viu uma oportunidade muito boa de mudar esse mindset de todo mundo, tanto dos funcionários como dos clientes. E a gente, o Igor pode falar, a gente está tendo um resultado magnífico lá, a gente reduziu 5% do nosso CMV, isso aí representa mais ou menos 25 mil reais, então não é pouca coisa. Só dessa mudança de mindset que a gente está conseguindo dos colaboradores, principalmente dos clientes. Então também nessa crise é uma oportunidade muito boa da gente aproveitar, o pessoal está pensando um pouco mais, está valorizando mais o emprego, valorizando mais o alimento, para poder aplicar esse tipo de política. Na política de desperdício zero, todo primeiro domingo do mês a gente tem o Cineclube lá, viu? Se estiver sobrando comida, pode mandar para a gente lá. Nos inclua dentro dessa. Mais alguma pergunta? Por favor, Giovanni, a minha aqui. A gente atrasou um pouquinho no começo, então a gente atrasa um pouquinho a conclusão. Mas aí realmente objetividade na pergunta e resposta, tá? Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou professor coordenador do curso de turismo da Unip e minha pergunta é para a Tatiana sobre as agências de viagem. O que você acha que deve ser feito para as agências do interior de São Paulo venderem Campinas? Boa pergunta. Você sabe que foi a minha conversa agora com o Fernando, Fábio. Que eu vim no caminho para cá, né, pensando, falei, gente, por que eu não faço isso? Né? Por que eu, a Rocha Tour, que é a minha agência, não faz um turismo receptivo, além do emissivo que eu já faço? Né? Ainda conversei com o Fernando Venier agora que a gente entrou. Eu acho que primeiro falta informação,
né? Porque a gente tem aí muita agência, não só em Campinas, mas na região de Campinas, que eu acho que venderia até mais. E união entre as agências, que eu acho que é uma classe que é a mais desunida que existe quase dentro do turismo, é as agências de viagem. Eu sempre falo que ao invés de elas se unirem e venderem mais, elas se desunem e acaba todo mundo perdendo venda para a nossa famosa internet. Então eu acho que esse é o nosso grande problema. E a divulgação, eu acho que falta criar um projeto, enfim, não sei, não sem depender do público, mas talvez do privado, com as universidades, para mostrar isso para as agências de viagem, tipo o promotor mesmo, que a agência de viagem recebe, né, para falar sobre companhia aérea, para falar sobre consolidador, para falar sobre operadora CVC, enfim, esses promotores que existem, né, para promover as coisas, eu acho que falta para, de repente, promover essa venda de Campinas e formar esse pool, né, que na verdade seria necessário para que a gente conseguisse mostrar aí Campinas para o interior do estado de São Paulo. Boa pergunta, bem objetiva e importante. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, trabalho como consultora de gestão de pessoas. Queria fazer uma pergunta para a Helena, Luiz, Marco, enfim, falando sobre pessoas de novo, né? Eu tenho entendimento da questão da experiência do cliente, atuo através da metodologia do Design Thinking, e entendo que a inovação começa pelo entendimento dos gestores a respeito de preparar as pessoas para essa inovação. Então, eu atuo no circuito das águas, acho que lá tem enormes possibilidades de atuação no turismo, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu sinto uma enorme dificuldade dessa mentalidade de gestão, especialmente naquela região. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da inovação, do entendimento da experiência do cliente e da gestão de pessoas. Eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento já há mais de 18 anos. E todas as empresas que nos procuram, às vezes, para fazer engajamento da equipe, fortalecer o elo, aquela coisa toda, no meio tem lá, como potencializar a criatividade, como que eu posso inovar com a equipe, aquela coisa toda. Só que é bem aquilo que o Marco fala em todas as palestras dele, né? Porque a tecnologia você pode ter, se você tiver recurso, o processo você pode ter, mas desenvolver e capacitar as pessoas é uma tarefa muito difícil, porque depende da liderança. E muitas vezes o gestor ele busca isso, mas ele mesmo não sabe como fazer. Então não adianta você contratar uma consultoria, ir lá e fazer um processo de criatividade ou de desenvolvimento se ele não tem a escuta ativa depois. Porque ele não consegue trabalhar aqui e falar, não, isso aqui não funciona na empresa. Então muitas coisas, eu lembro até de um caso, rapidamente contando, uma empresa de São Carlos, era uma empresa que fabricava toalhas, tudo, e eles fizeram uma campanha interna para buscar sugestões de melhoria no processo, inovação e aquela coisa toda. Aí a faxineira que limpava os banheiros também podia dar a sugestão. E ela deu a sugestão que nos banheiros, aquele puxador de papel, né, não podia ficar na altura que ele estava, porque ele ficava muito alto, aliás, ele ficava muito baixo, e a pessoa fica ali conversando, principalmente banheiro feminino, né? Fica conversando, puxava 2, 3 folhas desse lado, 2, 3 folhas com a outra mão, que deveria levantar. Porque a hora que você levanta o papeleiro, a água vai escorrer aqui, a pessoa só vai pegar 2, uma para secar aqui e outra para secar aqui. Aí todo mundo riu, né? Que nem vocês fizeram, mas não faz sentido. Quantos banheiros tem a Faro? Trocaram todos. Reduziram a quantidade de folhas significativamente, eu não tenho os dados agora, e reduziram aquele saco de sanito, porque ele enchia muito rápido. Ninguém vai lá amassar, né, para usar a capacidade máxima dele. Então, assim, eu acho que dentro da empresa você não pode desprezar nenhuma opinião de alguém, né? Então, acho que todo mundo é importante. Aí tem que trabalhar o modelo mental do gestor mesmo. Ele tem que estar preparado para isso. Obrigada.
assim, na experiência que eu vivi, em todos os negócios que eu fiz um trabalho de reestruturação, principalmente quando você tinha dificuldade na companhia, você vai ver por atitudes realmente dos gestores, principalmente dos donos da companhia e os principais líderes. E daí vai o reflexo para baixo, não tenha dúvida disso. Daí toda empresa que entra, não, vamos reestruturar a liderança, esquece de mexer na base. Eu sempre busquei apoio nas 3 pontas. Trabalhar o dono da companhia, não tem saída, tem vários hotéis que a gente foi reestruturar e bateu no dono. Trabalhar a liderança e trabalhar a base. Você só consegue ter uma hegemonia e fazer realmente o processo acontecer quando você vê essas 3 pontas. A maioria dos processos dentro de companhia vê liderança. Vamos trabalhar a liderança, vamos trabalhar a liderança, vamos trabalhar a liderança. Eu, particularmente, todos os meus cases de sucesso de reestruturação de empresas foi trabalhar as 3 vertentes. Primeiro, eu sento com o dono. Se eu não consigo, normalmente eu faço uma imersão e trabalho ele. Se eu não conseguir trabalhar, esquece. Eu não vou conseguir trabalhar. Aí sim você tem que trabalhar com o chefe, porque esse vai te mandar embora se não funcionar. E no meio do caminho, mesmo assim, ele vai. Daí você vai buscar, não é apoio, é consciência. Ele vai te apoiar, o líder ou a base vai te apoiar porque realmente você está levando um conhecimento para ele e a aplicabilidade disso. E usar a tecnologia para isso. Porque hoje, ameaça, né? Você vai trocar um sistema, vai mandar a gente embora. Você vai trazer uma outra tecnologia, vai mandar a gente embora. Não. Eu estou trabalhando essa tecnologia para melhorar a performance, eu vou dobrar o movimento da minha companhia e não vou precisar contratar ninguém. Leva isso para o colaborador. Ele sai daquele medo de ser mandado embora. Eu acho que tem que tirar esse medo dentro do mundo corporativo. Hoje todo mundo trabalha tenso no mundo corporativo. Não cumpriu meta, vai embora. Não, vai embora. Eu não posso sair agora porque eu tenho que ganhar minha PLR. Para com isso. Eu, em 2012, quando eu surtei mesmo, tá? Eu cheguei, estava num fundo, ele falou, nossa, você vai sair, você vai perder todo o seu bônus. Eu olhei e falei assim, que? É o que você ganha em 5 anos, Luiz, como que você vai abrir mão disso? Eu falei assim, eu acho que eu perco minha vida se eu ficar até dezembro. Era outubro isso, tá? Então, a consciência humana é que tem que ser trabalhada em todas as esferas, tá? Eu brinco, foi surtado mesmo, então um dia a gente conta essa história. Mas é para você, se você trabalhar as 3 esferas, o resultado vai ser maior. Porque mesmo a liderança, hoje ser líder, o que é ser líder? Hoje o líder joga meta. Hoje o mundo está tão competitivo que é um líder que sabe cobrar. Como valorizar alguém que sabe cobrar? É horrível isso. Então, o que é o líder? Só que por que as pessoas não mudam essa postura? Porque as pessoas da base, às vezes, e você mesmo como líder, você se perde na operação. O líder espera, o líder vê se o colaborador está apto ou não para atuar naquela operação, ele vai observar. E a gente não tem o perfil de observar, a gente tem o perfil de agir. Então eu trabalhei as 3 e levaria a tecnologia para mostrar como benefício e não problema para eles. Eu concordo inteiramente com o que ambos falaram. Vou nem mencionar, porque assino embaixo e tudo. Quando eu era mais petulante do que eu sou hoje, eu dizia assim, tudo que eu preciso para transformar uma empresa é que quem manda na empresa realmente queira. Hoje é quase isso, né? É fundamental, mas tem que ter o envolvimento. Aí eu me lembrei, eu nunca tinha entrado numa faculdade privada na vida, eu estava lá no Unicamp e tal, e aí uma faculdade de Olímpia estava assim, quase fechando. Aí contrataram um headhunter e o headhunter me contratou para ser o diretor. Em um ano a gente fez uma revolução lá, um negócio muito bacana. É um dos trabalhos que mais me honram até hoje, né? E quando eu cheguei lá, e eu sempre tive uma política disso, de envolver todo mundo. A Giovana, ela sabe, aqui no Gaia, às vezes eu supervisiono um projeto de pós-doutorado, coordenador da Unicamp, coordenador de Mackenzie, e na reunião participam essas pessoas e participam alunos de iniciação científica. E eles têm voz da mesma forma. E aí eu cheguei na faculdade com esse princípio, né? Aí fizemos uma reunião. Bom, então agora os senhores aí, o que os senhores acham? Os
enfiando embaixo da mesa. E foi 2 meses desse jeito. Aí um dia, e tinha uma menininha que era auxiliar de secretaria. Aí eu chego um dia lá na faculdade, parecia assim, sabe aquelas promoções de shopping? Cada negócio da Xerox. Deu nela a ideia de ampliar o número de cotas. A menina fez uma campanha, espalhou cartaz na faculdade toda. Mas era um negócio tão descabido que a menina tinha feito. Aí eu fiquei naquela, pô, mas eu estou pedindo para eles terem iniciativa e tal. Aí eu consegui contornar, fui lá, parabenizei e tal. Falei, mas é uma menina. Então, o fundamental é a mudança de cultura. Olha, eu tenho experiência como gestão, vocês olharem meu currículo, assim, de coisa complicada, complexa, mas complexa mesmo, muito mais do que de uma empresa, né? E a minha escola foi a Philips, de gestão. Quando eu fui para a Philips, eu era engenheiro, trabalhava só com high-tech. E a chave da gestão é simplicidade. Sabe, é duro assim, a gente às vezes tem que colocar, né, dar umas carteiradas, mas como que a simplicidade ela resolve. As pessoas não fazem ideia. E é tudo isso que está sendo falado aqui. Então, isso porque o que nós temos que fazer é destravar o potencial criativo das pessoas e gerar o espírito de grupo. Menos primeira pessoa do singular, eu, e mais a primeira do plural. Parece simples não, é simples, mas não é nada fácil. Eu poderia falar 2 dias aqui das dificuldades, você como psicóloga deve saber, tá? Bom, eu não vou mais abrir para perguntas, tem alguém aí já, só se tiver alguém que se comprometeu. Alguém aqui quer falar mais alguma coisa? Luiz, tá. Então, assim, o senhor Valdecir Carioca, cadê ele? Está filmando? Tá. Então, vou fazer um compromisso público filmar, tá? Eu disse que a gente tem experiência com ecossistemas. Nós trabalhamos, por exemplo, ecossistemas de equipamentos eletromédicos brasileiros. Aqueles 2 primeiros livros nossos foram originários disso. Foi um negócio, assim, queriam transformar em política de governo o programa interministerial. Eu que, por razões, aí não quis continuar. A gente trabalhou com outros setores também, e em ambos os projetos nós conseguimos mobilizar todos os atores existentes no Brasil. Então tinha a BNDES, tinha a Anvisa, tinha a Senai, tinha a Sebrae, tinha a PECs, que é de exportação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério dos Comércios, o caminho a gente sabe, tá? Estou falando para me gambar, falando porque eu vou falar agora. Eu disse que eu me coloco à disposição. Eu não sou só eu, não. Eu não sou diretor de CTI, mas conheço muito bem o Jorge. Eu coloco o CTI à disposição do ecossistema turístico. A gente fez reuniões aqui, assim, mensais, durante anos, assim, 100, 150 pessoas trabalhando focado, e gente de altíssimo padrão, tá? Então, qual é a nossa condição? É que vocês que são da área, né, tomem a iniciativa de fazer isso, de fazer o quê? De querer trabalhar. Nós temos aqui agentes públicos, temos agentes privados, temos associações empresariais, e aí a condução a gente pode fazer, tá? Que eu me lembro, Giovana, um dos poucos eventos que a gente fez direcionado assim, para o setor. Por quê? Por tudo que foi falado e por tudo que eu acredito no potencial que a área de turismo tem. Eu sempre pensei no Brasil, não estou brincando não, eu estou impressionado como eu não conhecia o potencial de Campinas. Então a gente tem assim um diamante bruto na nossa mão, tá? Então, quando a gente fala trabalhar o ecossistema, é isso que eu estou dizendo aqui.
envolver todos esses atores públicos, privados, municipais, estaduais e federais. A gente tem essa capacidade. Então fica aí colocado essa proposta, não é um desafio, essa proposta, né? E se vocês quiserem, estamos juntos. Eu só não posso eu liderar assim, exatamente por causa de tempo. Olha, meus amigos, eu não posso verbalizar a alegria que eu estou sentindo de estar aqui hoje. Agradecer aí a pessoas tão queridas, outras que eu estou conhecendo. A você que é Amanda, prazer de falar tanto no seu nome, tá? E que a gente possa, então, ter uma boa continuidade e em breve a gente divulga as próximas edições das Manhãs da Inovação. Então, um bom dia a todos e muito grato pela presença.